Xalaim, Dial e Alxa, meus amados irmãos, mais um final de semana. Ial Todo-Poderoso nos permitiu estarmos aqui mais uma vez. Perdoe o atraso, tá? Mas graças ao Altíssimo Ial Todo-Poderoso e as orações dos irmãos, né? Eu estava trabalhando, cheguei agora e nós temos aí, né, um trabalho, uma responsabilidade, né, com a palavra de Ial, no nome de Yahshua Mashiach. Por isso, meus queridos, eu cheguei atrasado agora, mas eu estou muito alegre, estou muito feliz. Eu já de imediato quero aqui estar orando no nome de Yahshua Mashiach para que nós possamos começar no nome de Yahshua, né, essa live abençoada com a palavra de Yahweh, no nome de Yahshua Mashiach. Vocês podem deixar aí o seu livro sagrado aberto no livro de Jó, né, Iov ou Iosf, no nome de Yahshua Mashiach, para que nós possamos aí estar adorando. Irmãos, eu tô moído, mas estou feliz. Vamos orar. Pai Celestial, no nome de Yahshua Mashiach, eu entro na Tua presença mais um dia para Te louvar, para Te agradecer e para engrandecer o Teu santo nome. No nome de Yahshua, Pai, eu Te louvo por mais esse dia, mais essa oportunidade de estarmos aqui, Pai querido, nos reunindo, Pai querido, nessa live, nessa porta que Tu abriu, para que nós possamos compartilhar a Tua mensagem no nome de Yahshua Mashiach. Pai querido, Te agradeço por tudo que tem feito em minha vida, na vida da minha família. Agradeço pela oração, Pai querido, de cada servo Teu, Pai querido, que me auxiliou, Pai querido, para que uma porta se abrisse por intermédio do Teu nome, ó Yahweh, e do Teu filho Yahshua, o Teu ungido. Muito obrigado pela vida de cada um. Obrigado, Pai querido, por permitir mais um final de semana que me permita entrar nas casas, ó Pai querido, desses Teus filhos e Tuas filhas para estar auxiliando, trazendo uma mensagem, Pai querido, direto do Seu coração para o coração deles. Por isso, eu te peço que no nome de Yahshua Mashiach, nesta noite, Tu usa Teu humilde servo, Pai querido, com todo o Seu poder e resplendor e Tua majestade. Que não seja eu, Pai querido, mas que seja a Tua palavra, seja ela mel ou seja fel, mas que seja a Tua palavra, exclusivamente Tua. No nome de Yahshua Mashiach, não nos deixe, Pai querido, fraquejar, não nos deixe, Pai querido, cair e nem nos deixe desamparado, porque a Tua palavra nos ensina que Tu está conosco em todo o tempo. Por isso, Pai querido, nessa noite, tira o tampão dos nossos olhos, Pai querido, e também dos nossos ouvidos, para que nós possamos enxergar, Pai querido, e ouvir a Tua mensagem, e entender que Tu tem falado conosco, Pai, a cada dia. Muito obrigado por tudo que Tu tem feito nessa noite. Eu te peço e te agradeço, Pai querido, que assim seja. Aleluia. Shalom, irmão Francisco. Vamos estar aí abrindo a escritura no livro do nosso irmão Iosf, Jó, tá? Antigo Testamento, Antigo Pacto, logo depois de Esther. Tá bom, meu amado irmão? Hoje nós estamos atrasados, mas aprove aí algo que desse tempo. Vamos abrir aí a escritura neste livro. Aleluia. Louvado seja Yahweh, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há. Assim seja, meus irmãos. E a palavra hoje ela vai nos revelar algo, irmãos, que pela benevolência de Yahweh, estudando a Escritura essa semana, o Altíssimo me revelou que o inimigo ele vai se apresentar perante a você para tirar o que você tem de várias maneiras. Esse livro de Jó, ele vai revelar isso, irmãos. Capítulo 1. Tá? Eu poderia ler a partir do versículo 1, mas né, o meu coração pede para que seja do versículo 6 em diante. Mas a gente vai ler até o versículo, aleluia, 12, tá? Para que a gente possa ter uma melhor compreensão do que o inimigo quer fazer contra mim e contra você, irmãos. É muito sério. Por isso que temos que andar em retidão na presença de Yahweh.
sabe? A gente não pode estar dando ordem para as pessoas fazer aquilo que a gente acha que é certo. Não. Você vive de acordo com o que a palavra se revelou para você, da maneira que ela se revelou. Dentro dos princípios dela, é para a tua vida. Sabe? Não é a gente dando palpite na vida de ninguém. Não é a gente interferindo na vida de ninguém. Se algum irmão pedir algum tipo de conselho, o conselho tem que ser dado com sabedoria. Não é de qualquer jeito. Aleluia. Shalom, irmão Jerônimo. Aleluia. Seja bem-vindo. Sabe, irmãos? E é muito sério. O que tem de gente se arrebentando e arrebentando os outros por causa de conselhos errados, tá cheio. Mas também é o Altíssimo e ao permitindo para que as pessoas entendam, né? Os aldins, os denominacionalistas, eles consigam entender, aleluia, que Iau, ele é tão maravilhoso que ele permite tudo, permite até que você caia, para que ele te levante. Nós somos meninos perante Iau, nós não somos crescidos, feitos, formados, não, somos meninos. E aqui o livro de Jó ele vai revelar algumas coisas interessantes. Tá bom? Vamos lá. Versículo 1. E diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Iosif. Este homem era íntegro e reto e temia ao Altíssimo Iau. E se desviava do mal. Eu já começo aí. A escritura dá testemunho de Jó, desse homem, logo no primeiro versículo. Tá? E a escritura vai dando testemunho dizendo que ele era íntegro. Se você é íntegro, mantenha a sua integridade, tá? Particular, integridade espiritual. Reto. Se você é reto pessoalmente, na sua vida comum, que você seja reto espiritualmente, tá? Não dá conselho errado para os outros, não. Pega a visão que se tu vê essa mensagem, tu vai saber que é para você que eu estou falando, tá? Temia ao Altíssimo. Se você teme ao Altíssimo, se conserta com aquele que você desprezou, com aquele que você negou a palavra, com aquele que você ouviu mensagem dele, mas não teve a coragem de responder, você vai lá, conversa com a pessoa, com a irmã, que às vezes a irmã está querendo uma palavra de ânimo, sabe? Querendo ouvir de ti uma palavra que vem de algo, porque a pessoa vê que você, meu irmão, minha irmã, é ungido. Então, cuidado. E diz, e se desviava do mal. Olha que coisa linda. O que eu quero chamar a atenção já de imediato é, se o Altíssimo fosse usar um servo dele para escrever um texto a teu respeito, aleluia, você se enquadraria? Porventura, tem condições do mensageiro designado para te acompanhar, como a Escritura nos revela, que, né, ao nosso redor está os anjos dele nos guardando. Então não precisa nem o mensageiro, o próprio Yahshua, o Rosh Kadosh que está dentro, pode ir lá e dar testemunho de você para Yahweh. Porque esse homem, ele é o único na Escritura, no Antigo Pacto, que recebeu esse privilégio. Único. Não, Daniel também recebeu, porque Daniel, a Escritura diz que ele tinha espírito de excelência. Então, são dois. Né? Tem outros, a gente vai chegando lá. E diz, e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas. Olha só como o homem era, não vou dizer próspero, irmãos, porque a prosperidade não é condição financeira. Mas como esse homem era abastado, tinha de tudo. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, e também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. E os filhos dele iam
as casas um dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia os holocaustos segundo o número de todos eles, pois pensava assim, olha só a integridade desse homem, irmãos. Talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra o Altíssimo em seu coração. Aí ele ia lá e fazia isso continuamente. Por que eu estou falando isso, irmãos? Por que o Altíssimo colocou essa mensagem no meu coração? Porque tem muitos de nós que estão aí hoje trazendo suas mensagens, aconselhando famílias, mas até mesmo eu, irmão, que eu não sou diferente de ninguém, né? Eu tenho uma forma de viver diferente, né? Mas eu também não estou livre de ser um vacilão, tá? Desculpa a expressão, de ser um Zé Ruela. Isso também vai acontecer e pode acontecer comigo, se eu não vigiar. Então, já falei e vou repetir, não me segue, tá? O que sair da minha boca, presta atenção, pratica, se conseguir praticar, que assim seja, se não, continua lutando. Mas não diz, irmão Leandro, nossa, isso é... Não, faz isso não, eu sou um vacilão. Eu sei quem eu sou, sei de onde eu vim e tenho a esperança do lugar que eu vou, mas eu continuo sendo um vacilão. Luta cada dia para que isso não aconteça, até mesmo para aconselhar, eu tomo cuidado. E diz assim, o texto, que Jó pensava de maneira que, talvez os seus filhos tenham pecado e blasfemado contra Yahweh em seu coração. Então ele fazia isso continuamente, ou seja, eram 10 filhos no total. Então, quando eles saíam para fazer esse banquete, um na casa do outro, durante esse período, depois que eles encerravam, olha só que coisa linda. Esse homem, lá na terra de dos caldeus, que eu não sei nem onde ficava ou onde fica, tá? Que eu ainda não cheguei, não peguei nenhum estudo a respeito disso. Mas aí, esse cara ia lá, de forma extraordinária, preocupado, olha a diferença, com que eles pudessem ter pecado ou blasfemado contra o Altíssimo, ele ia lá e oferecia o holocausto e os santificava. A pergunta, tem você santificado a sua casa? Oh, aleluia! Tem levantado você de madrugada, despertado do teu sono, e tem consagrado, ungido a sua casa, a tua família, ao Todo-Poderoso? Porque o homem que o Altíssimo dá testemunho dele na Escritura, ele fazia. E é um exemplo a ser seguido. Não é da lei, é só um exemplo a ser seguido. E vamos lá. Aqui não cita a lei, só diz que ele praticava e pensava dessa forma. Pega a visão. Aí vamos lá. E versículo 6. Num dia em que os filhos do Altíssimo vieram apresentar-se diante de Yahweh, e veio também Satã entre eles. Ué, irmãos, mas como é que pode? O chifrudo ir lá em cima, perante o Altíssimo, lá em cima o chifrudo, pé de bode, e se apresentar também? Coisa estranha, né? Vou falar para você, irmão Francisco, irmão Jerônimo, a irmã Vera que está conosco. Esse encardido, esse chechelento, esse coisa ruim, imundo, ele ainda faz isso hoje. Tá? Porque ele tá doido para acabar com você. Vou mostrar aqui em Jó. Então, Iel perguntou a Satã: de onde você vem? Satã respondeu
ao Altíssimo de rodear a terra e passear por ela. Ué, já reparou que esse cara tinha uma liberdade tremenda? Que eu e você, para alcançar essa liberdade, nós temos que lutar o tempo todo. Temos que mudar, pensar, raciocinar, controlar nosso comportamento, sentimento, fala, mudar nossa conduta. Isso para a gente pelo menos orar e a nossa oração ser ouvida. Mas só que quando você é predestinado, aleluia, irmãos, é algo tremendo. Jó era um predestinado, porque o Altíssimo deu testemunho dele. Satanás não estava satisfeito, quer ver? De rodear e passear por ela. E o Altíssimo disse a Satã: Você, você imagina o diálogo. Você viu? Ou você reparou? O que é reparar, irmãos? É prestar atenção. É ficar só esperando o momento certo para dar o bote. Ficar ligado naquilo que você está fazendo, falando. Você reparou no meu servo. Que coisa linda. Jó, não há ninguém como ele na terra. Ué, mas cá para trás tiveram outros. Tem uma diferença aí de Jó para os outros, não tem não, irmãos? Tem uma diferença de você, aleluia, para os outros. Ele é um homem íntegro. Mantenha a tua integridade. E reto. E teme ao Altíssimo e se desvia do mal. Irmãos, aqui no versículo 1, essa palavra ela já foi lançada. Aqui no versículo 1, o Altíssimo já revelou quem era esse homem. E ele teve o prazer, aleluia, de falar para o próprio diabo: você reparou, você viu o meu servo lá na terra? Não tem ninguém como ele. Ele é íntegro, ele é reto, ele me teme e se desvia do mal. Olha a diferença de Jó para nós. Satanás apontou essa diferença. Presta atenção na ferramenta que o inimigo está usando contra você hoje, varão. Que ele está usando contra você hoje, varô. Não fica pensando que Satanás ele encosta na rede e tira o cochilo, enquanto você fica reclamando da tua vida, se lamentando, não. Não pensa você que enquanto você está falando é desse jeito mesmo, Satanás ele está ali, preparando mais uma contra você, enquanto você está gastando o seu tempo balangando o teu beiço contra o Eterno, ele está ali preparando mais uma cilada para você e você não está vigiando. Enquanto você está reclamando do trabalho que você tem, Satanás está doido para tirar o pouco que você já conquistou. Enquanto você está reclamando que você está somente com uma dor de cabeça, Satanás está doido para te dar um infarto e te levar para a cova. Oh, aleluia! Não entra nessa de achar que Satanás é um bichinho de estimação, não. Esse encardido, ele tem uma autoridade sobre aqueles que ele tirou de lá de cima, que foram enviados junto com ele. A terça parte dos mensageiros que caíram com ele, ele tem autoridade sobre eles. E eles usam essas ferramentas, esses caras contra você. Aleluia. Mas até quando você vai ficar nessa? Se declarando amor a Yahweh, mas vive chorando. Vive reclamando. Vive se prostrando diante da sua dificuldade. Oh, que maravilha, aleluia. Está na hora de você prestar atenção na Sagrada Escritura e entender que cada homem passou por uma dificuldade, mas cada uma das dificuldades que eles passaram, eles venceram, porque Yahweh era com eles. Não vai ser com você? É uma pergunta. Olha o que disse.
então, versículo 9, a Satã respondeu ao Altíssimo: será que é sem motivo que ele o teme? Deixa eu fazer uma pergunta para você, aleluia. Satanás, ele está usando isso contra você nesse momento. Então, qual é o motivo do seu temor? Porque se hoje você teve um livramento de morte, de acidente, de uma enfermidade, Satanás está lá em cima falando lá, ó. Fala, ó, por qual motivo que ele continua na tua presença? Você tem que saber por quê. Não é o diabo. Vou mostrar. O Altíssimo, ele é tão maravilhoso, tão tremendo, que ele não respondeu ao diabo, porque ele não precisa dessa resposta. Quem precisa dessa resposta é você, por intermédio do Espírito Santo. Qual é o teu objetivo, meu irmão? Qual é o teu objetivo, minha irmã? O que você realmente almeja, o que você realmente sonha? Aonde você quer estar na posteridade? Quantas vezes você quer morrer? 1? 2? Você quer perder a vida da alma? A tua vida do corpo? Teu objetivo qual é? Não sou eu que vou dizer para você. Mas aqui eu estou aprendendo, já falei em outras lives, que eu tenho um sonho, e eu tenho um sonho e um desejo. É só esses. Aqui na Terra eu tenho objetivos, é diferente. Mas o meu sonho é o reino, o meu objetivo, o meu desejo é reinar. É estar junto com o Yahshua um dia. Aleluia. Olha só. Será que é sem motivo que ele o teme? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele? Ó, presta atenção em uma coisa. Se você andar, aleluia, conforme Jó andou, íntegro, reto, temente e se desviando do mal, o próprio Satanás, aleluia, que maravilha! O próprio Satanás, ele fala: você colocou uma proteção em volta do cara? Como é que ele não vai ficar alegre na tua presença? Por isso que o Altíssimo não precisou dar resposta para o diabo. Mas ainda assim, olha o que acontece. Ao redor, tu mesmo não puseste uma cerca ao redor dele da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Aleluia. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti. Peraí. A gente está vendo por acaso isso acontecendo hoje, irmãos? Pessoas com muito, de repente, perdem tudo e vão se levantando contra o Altíssimo? Pessoas pregando que o nosso Salvador se tornou carpinteiro, juntou dinheiro, aleluia, e foi morar na beira da praia. Mas aqui Satanás falou: cara, tu protege ele. Você faz tudo por ele. Você ama tanto ele que tudo que ele faz, as coisas dão certo para ele. Toca tu nele para ver se ele não vai blasfemar contra tu. Se liga. Por que que você passa a luta? Presta atenção, tá? Por que que você às vezes passa a adversidade? Presta atenção, sabe por quê? Porque você está passando pela sua prova. É porque o Altíssimo, ele está passando junto com você. Ele conhece o teu coração. Ele sabe que em momento nenhum você vai desviar sua mente daquilo que ele designou para você. O seu coração pertence a ele. Então ele trabalha na sua vida. Ele te ajuda a suportar. Ele te ajuda a passar. Eu vou dar um exemplo. O povo 40 anos no deserto, blasfemando, se levantando, fazendo adoração a outros deuses, blasfemando contra o Altíssimo, e receberam maná, receberam codornize, receberam água da rocha. Mas eles receberam essas coisas e olha o que aconteceu no final de tudo. Viraram as costas para tudo que o Eternial fez e o que aconteceu com eles? Morreram.
Nós não vivemos nada do que aquele povo viveu. Mas a gente morre hoje crendo que estamos na presença de Yahushua. Na presença de Yahweh. Na minha vida, na minha casa, no meu quintal, eu não tenho uma coluna de fumaça para me proteger do sol. Eu não tenho na noite fria, aleluia, uma coluna de fogo, aleluia, para me aquecer. Mas eu tenho o Ruach Kadosh que queima dentro de mim, aleluia. E também tem dentro de você, eu creio. Oh, que maravilha. Pois bem, olha o que o texto continua dizendo. Aleluia. Versículo 11. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então Yael disse a Satã: só não estenda a mão contra ele. Pega a visão. O diabo ele pode te afligir só até um ponto. Tá? Ele não pode sair fazendo contra você qualquer coisa. Presta atenção nisso. Não tenha medo do seu adversário. Porque a Sagrada Escritura vai dizer no Novo Testamento: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem tem que saber quem você é ele. Você não tem que saber quem é o diabo, não. Você não tem que se preocupar com esse encardido, não. É ele que tem que se preocupar com você. Porque você foi levantado, aleluia, para fazer a diferença em cima dessa terra. Você não foi levantado para ficar esmurecido, triste no canto, de cara feia, não. Se a sua despensa está vazia, glorifique. Se a tua despensa está vazia, não tiver nada, se tiver limpinha, você limpou, não tem nada, você continua glorificando. Porque hoje você não tem nada, mas amanhã o Altíssimo vai enviar algo para você. Os seus vizinhos estão se levantando contra você, estão falando que você não presta, que você não vale nada, que você é caloteiro, inventando coisa a teu respeito. Não fique triste, fica tranquilo, porque não estão falando de você, não estão falando contra o Altíssimo. Aleluia. Porque Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza, é nele que você tem que confiar. Dana-se o diabo, ele não presta para nada, só para te perturbar. Por que irmão Leandro está falando isso hoje, irmãos? Porque o que eu mais tenho visto, tanto no meio denominacional, quanto em nosso meio, é pessoas tristes, pessoas que não têm, que têm a Escritura na mão, que ora, que até faz jejum, participa do partir do pão com os irmãos, mas ainda está vazio. Oh, aleluia! Quando a Escritura Sagrada ela vai dizer que em Yahushua nós somos verdadeiramente livres. A Escritura Sagrada vai dizer: envio a vocês o Consolador, vocês não estão sozinhos. Irmãos, é hora de ficar de pé, irmãos, de cabeça erguida. Vou repetir, eu tenho sempre falado, sempre lembrado disso. Davizinho, magrelinho, pequenininho, quando viu que aquele circunciso blasfemava contra o povo do Altíssimo, se levantava contra o povo eleito, ele ficou possesso. Ele falou: se ninguém vai, eu vou. O que você está esperando? Oh, aleluia! E ainda assim, se o inimigo tocar em você, se tocar em alguém do seu ente querido, em alguém da sua família, presta atenção numa coisa: Yahweh é contigo. E eu vou mostrar, oh, aleluia, louvado seja Yahweh. Olha o que aconteceu com esse homem. Um dia, olha as ferramentas, olha as armas que o diabo usou. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam, vinham na casa do irmão mais velho, versículo 14, veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada e só eu fiquei. Aleluia. E só eu consegui escapar.
para trazer a notícia. Primeira coisa que o diabo vai usar contra você, se você já tiver conquistado isso, é roubar a tua paz. Ele vai usar alguém para isso. É a primeira arma que ele usa. Porque se você tiver a sua paz roubada, você fica estressado. Quando você fica estressado, entra a ira na sua mente. E quando ela passa para o seu coração, você se levanta contra o Altíssimo. Pega a visão aí. Primeira ferramenta que Satanás vai usar contra você: roubar a sua paz. E diz, versículo 16: enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Ial caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Olha só, irmãos. O diabo também faz cair fogo do céu, tá? Porque algumas traduções diz que o fogo veio do céu, não é fogo do Altíssimo, tá? Fogo do céu. Satanás também faz descer fogo do céu, mas não vem do trono, tá? Vem das hostes celestiais, onde os seus agregados costumam habitar. Então, irmão, nem todo fogo que muitos acham que é fogo não, é o próprio encardido, coisa ruim, pé de bode, é ele que está fazendo. Ou seja, segunda coisa que o inimigo vai usar contra você, aleluia, além de te roubar a tua paz, é destruir aquilo que você está edificando, aquilo que você está construindo. Segunda coisa. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Olha o 17. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também quando este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que levantou-se um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu consegui escapar para dar a notícia. Aleluia. Irmãos, isso é muito tremendo e é muito forte. Porque Satanás, ele vai usar a ferramenta dele, vai roubar, vai fazer de tudo para roubar a tua paz. Vai destruir aquilo que você está construindo, edificando. Terceiro, vai colocar em xeque aquilo que você acredita, tirando o seu bem precioso. Porque o bem precioso de Jó não era a riqueza, mas sim os seus filhos. Não era por eles que ele oferecia sacrifício? Não era por eles que ele os santificava, preocupado se eles haviam pecado, blasfemado contra o Altíssimo? Então, o bem precioso que você tem, o seu bem mais precioso, Satanás, ele vai querer tirar de você. Forte, né, irmãos? Quando você olha para sua família, para esposa, o esposo e filhos, caramba, é contra eles que o diabo vai vir. Se vier contra eles, aleluia, de mim ele tira tudo. Se o inimigo se levantar contra minha esposa, contra meus filhos, que são as minhas pedras preciosas, são os meus tesouros, são a minha riqueza, ele tira a minha paz. Ele destrói aquilo que eu estou edificando. Ele põe em dúvida se realmente é isso que eu vivo, que eu acredito é o certo. Irmãos, ele é muito astuto. Ele é muito inteligente. Não pode dar mole para ele. Tem que manter o joelho no chão, a testa no pó. Tem que manter.
Porque a integridade, a retidão e o temor vem daí. Aleluia, que maravilha. Não deixa, irmão. Fica esperto. Cuidado com aquele irmão que bate no teu ombro. O diabo vai usar ele para te arrebentar. Irmã, aquela irmã que vai na tua casa, vê que você comprou um fogão novo, fala, poxa vida, que fogão bonito, vou ver se eu consigo comprar um desse também. Não abre mais a porta da tua casa para essa criatura. Aleluia. Não deixa. Não deixa. Trata bem, não destrata ninguém, irmão, mas fica esperto. Fica esperto, irmão. Porque é esses aí que o inimigo vai usar para te derrubar. Sabe por quê? Porque os que roubaram os bois, os que roubaram os camelos e a jumenta eram vizinhos. Tá, irmãos? Eram vizinhos. Eram caldeus. E Ur, como diz, era Ur dos caldeus. Aleluia. Aleluia. E ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Mas você e eu vamos fazer um exame, descobrimos que a gente tem um problema tratável, irmãos. Ficamos agoniados. Por isso que eu não gosto de médico. Agora que eu vou adoecer mais. Porque eu descobri que eu tenho um problema. Dá para tratar, vou tomar um monte de remédio, mas vai vir outro problema. Ô, irmãos, estou só dando um exemplo aqui, não estou falando que não é para ninguém no médico não, que se tiver necessidade de ir, vá sim. Mas eu estou falando que esse homem, ao invés de reclamar, ao invés de ir lá chorar pelos 10 filhos que ele perdeu numa pancada só, esse homem foi lá e colocou o joelho no chão e adorou. Agora imagina a adoração de Jó, irmãos. Como? Todo arrebentado. Mas eu creio assim, a oração dele, a adoração dele. Meu Pai, sei bem que Tu és o Altíssimo, aleluia, que está sentado no alto trono, em céu inacessível. Eu sei que a minha perda de hoje foi muito grande, mas a minha alegria é em saber, aleluia, que Tu está comigo todo esse tempo. Por isso eu te peço, conforta o meu coração, porque eu sou Teu servo. Eu acredito assim, irmão, não estou dizendo que é, tá? Mas olha só. Aleluia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e prostrou-se em terra e disse, adorou e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei, ó Iau. O Iau me deu, e o Iau tomou. Bendito seja o nome do Criador. Meu irmão, que palavra maravilhosa. Em tudo isso, ele não pecou e nem atribuiu ao Altíssimo falta alguma. Irmãos, o que está acontecendo com a gente hoje? Aleluia. Por que a gente reclama tanto do pouco que nós temos? Ou do muito que nós temos? Por que nós reclamamos tanto? Porque o irmão conquista e às vezes eu não. Por que a gente reclama tanto? Porque os irmãos estão saindo para tudo que é canto e eu não. Irmãos, é simples assim. Eu sou menino, né? Eu sou tão pequenininho. Eu sou como uma criança quando vê o outro brincando com um brinquedo que eu não tenho. Eu também quero ter o brinquedo para brincar. Só pode ser isso, irmãos. Mas a Escritura, ela vem aqui como uma chibata, e vem aqui, bem aqui, um cajado, e vai lá e fala assim, ei, eu permiti coisa pior com Jó, e ele não falou nada contra mim, perdeu tudo aquilo que ele tinha,
E ele não abriu a boca. Por que é que você, que não passa 1/3 do que ele passava, está reclamando? Está sem emprego, reclama. Está sem saúde, reclama. Está bebendo, reclama. Está sem beber, reclama. Está comendo, reclama. Está sem comer, reclama. Está chorando, está reclamando. Está alegre, está reclamando. Está andando, está reclamando. Está parado, está reclamando. Está dormindo, está reclamando. Acordado, está reclamando. Tem cabelo, reclama. Está careca, reclama. Eu não tenho sobrancelha, que é ralinha. Nem reclamo, costumei. Aleluia. Pequenininho. 1,95 m de altura, é eu. Irmãos, eu sou alegre, eu sou feliz. Porque Iau me deu tudo aquilo que eu preciso. E quando ele acha que é necessário mais alguma coisa, ele vai lá e providencia. Porque isso aconteceu recentemente. Eu fiquei parado aí um tempão, passando uma dificuldade terrível financeira. Aleluia. O bom é que o Altíssimo tocou o coração de alguns irmãos para que nos abençoasse. Porque não me abençoaram, abençoaram a minha família. Minha família, eu e eles, nós fomos abençoados por alguns irmãos, aleluia. Porque muitos aí, irmãos, hoje estão assim, né? Antigamente no sistema denominacional dava dízimo, tinha um coração tão doador, não, tem que dizimar para receber bênção. O sistema religioso ficou pão duro, né? Ficou ruim de ajudar alguém pra caramba. Mas graças a Iau Todo-Poderoso e a benevolência, a bondade dele, que comigo foi diferente. Pessoas foram tocadas pelo Ruach Kadosh e nos auxiliaram, nos ajudaram. Hoje estou trabalhando. Comecei no dia 20, aleluia, que maravilha. Foi um presente, uma porta que o Altíssimo me deu, para que eu desse testemunho que ele ainda é conosco. Foi através da oração do irmão Francisco, através da oração do irmão Jerônimo, através da oração do irmão Arlindo, através da oração da irmã Vera, através da oração da irmã Elu, através da oração do irmão João Fernando. Ô irmãos, que coisa linda! Os que não puderam contribuir com um pouquinho financeiro, contribuíram com seu joelhinho no chão, irmãos. Que lindo! E eu recebi. A prova que eu recebi é que a porta foi aberta. Fui na fé levar o currículo. Estava fechada a vaga. Fiquei 8 dias no aguardo. Não vou mentir para vocês, irmão. Estava agoniado. Tá, irmãos? Eu sou humano. Eu falei aqui mais cedo. Eu sou um vacilão, um Zé Ruela. Mas o que aconteceu? Continuei em oração. E os irmãos aí me auxiliando. Até que o telefone tocou. Tem como você vir fazer a integração, mas vem já para trabalhar, irmãos. Foi uma notícia extraordinária. Porque eu não vou viver o que o Jó viveu, irmãos. Porque eu não sei o que seria de mim se acontecesse comigo algo semelhante. Eu perder a minha família, eu não sei, irmãos. Não vou ser hipócrita em falar para vocês aqui, não, perder uma continuadora. Eu não vou falar isso. Porque essa geração de hoje é ruim. Isso me inclui. A escritura que fala que nós somos a pior geração, correto? Não sou eu que estou falando que são os mais novos, os meus filhos, os filhos dos irmãos, não. Eu também me incluo nessa geração ruim, perversa. Então eu não posso chegar para ninguém e falar para ninguém, não, você tem que fazer, não, irmãos. Vamos com calma. Mas eu tenho visto a mão do Altíssimo na minha vida, na vida da minha família, irmãos. E a cada live aqui, irmãos, se vocês for olhar a cada live minha, com exceção dos estudos a respeito do nome sagrado que eu fiz, pela benevolência do Altíssimo, daí para frente tem sempre um testemunho. Porque Iau é maravilhoso. O Altíssimo, ele é lindo, o Altíssimo é perfeito, o Altíssimo, ele é magnânimo, o Altíssimo é longânimo. Sabe, a benevolência dele dura eternamente. Eu estou agarrado nisso. Mas só que tem um detalhe, irmãos. Do mesmo jeito que esse encardido, fedorento, ele vai lá no céu, junto com os filhos do Altíssimo, fazer isso que ele fez com Jó, ele também vai para fazer contra mim, contra você. Aí que pega, irmãos. É aí que o negócio fica estreito. Sabe por quê? Porque é aí que eu vejo que eu não chego nem aos pés do que esse homem chegou naquele período. Porque qual testemunho o Altíssimo tem para dar de mim? Eu queria só que os irmãos fizessem essa reflexão. Você hoje é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que vai voltar
em toda a sua majestade e seu resplendor, para buscar a sua noiva. Mas enquanto esse dia não chega, ele pode dar testemunho de você, meu irmão. E Yauxa pode chegar e falar assim: meu pai, alivia a mão lá para o Leandro, meu servo Leandro lá, ele tem muita dificuldade, mas ele está se esforçando. Ô irmãos, olha que testemunho feio. Eu estou me esforçando. Por que é feio, irmãos? Apesar de estar na Escritura, esforça-te, seja corajoso. Porém, eu me esforçar é minha obrigação, irmãos. Não é uma condição, não. É obrigação. Eu decidi viver esse estilo de vida, clamando, buscando a presença de Yahweh na minha vida por intermédio de Yauxa, pregando o Evangelho, a verdadeira palavra, sem fermento. É minha obrigação me esforçar. Sabe, irmão Francisco? É a sua obrigação. Mas se é esse o testemunho que o Altíssimo tem para dar de você, Satanás está rindo. Porque é pouco. Porque o sangue lá no madeiro não foi para você se esforçar. Foi para você ser livre. O sangue derramado no madeiro foi para que você entendesse que você também pode fazer parte de algo maior, o reino. Olha que coisa linda. Aí eu estou só me esforçando. Irmãos, me esforçar, eu me esforço todo dia. Levantando de manhã cedo para ir trabalhar. Isso é esforço. Por quê? É a minha obrigação. Se eu não trabalhar para sustentar minha família, quem é que vai fazer isso? Meu filho de 12 anos? Igual tem muitas crianças aí com 12 anos trabalhando no sinal para ajudar a sustentar a família? Não. É obrigação minha. O Altíssimo me colocou ele sobre minha responsabilidade. Mas olha o que aconteceu com o Jó. Só que tem um detalhe, irmãos. Vamos lá? Olha só que coisa terrível. Porque, de novo, depois disso tudo, para fechar, tá? E ele não blasfemou contra o Altíssimo, com toda a investida que Satanás fez, que o Altíssimo permitiu. Irmãos, pega a visão. É muito sério. Quando alguém fala, eu sou servo, eu sou servo, eu sou servo. Vamos ver. Olha só. Capítulo 2, versículo 1. No dia em que os filhos vieram apresentar-se diante de Ial, veio também Rassatã entre eles, apresentar-se diante de Ial. Então Ial perguntou a ele, de onde você vem? De novo, de rodear a terra e passear por ela. Olha só, muitos de vocês, irmãos, como eu já ouvi muito, vão dizer que é a mesma palavra da primeira, porque o fato acontece de forma idêntica, correto? Só que não, porque olha só, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, ele é um homem íntegro, reto, e que teme ao Altíssimo e se desvia do mal, e ele ainda conserva a sua integridade, já mudou. Ele ainda conserva a sua integridade. Por quê? Porque, Satanás, você veio diante de mim da outra vez, dei testemunho dele, você falou que ele só era assim porque eu protegia, eu cuidava, eu guardava ele e fazia com que ele prosperasse na terra. Você falou isso. Eu permiti que você tirasse tudo que ele tinha. E ele continuou íntegro na minha presença. Aleluia. Oh, irmãos, mantenha a sua integridade. Não deixe a sua situação do dia a dia, cotidiana, afastar você de algo, não. Tá? Se você louva, quando está alegre, louva quando estiver triste. É difícil? Com certeza é, irmãos. Mas eu também posso dizer por experiência própria que esse período todinho que eu fiquei em dificuldade, eu estava louvando, botava minha caixa aqui fora, uma caixa que eu fiz, né? O irmão Francisco já viu aí o videozinho que eu fiz, mandei para ele. Irmãos, não tem tempo ruim comigo não, porque eu só sei de um lugar que pode vir o meu socorro, e ele vem de Al, não tem outro. Eu só posso confiar nele, não posso confiar em outro. Eu só posso adorar a ele, não a outro. Aleluia.
E aí vem, olha só que coisa linda. E se desvia do mal e conserva a sua integridade. Embora você me incitasse contra ele para destruí-lo, sem motivo. Então Satanás respondeu ao Altíssimo: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Irmãos, é isso que Satanás quer de você. Ainda que você não se esmoreça, ainda que você não caia, ainda que você não derrame suas lágrimas de tristeza e de amargura, ainda que você não reclame, ainda que você se mantenha de pé, orando, jejuando, firme, alegre, feliz, contente, sem ter nada dentro de casa, sentindo dor, Satanás ele vai lá e vai falar: ei, toca no osso, para tu ver se não dói. Ou seja, ele não descansa. Todo santo dia Satanás vai se levantar contra você, meu irmão, minha irmã. Esse encardido, fedorento, pé de bode, pé de porco, esse cara não vai te deixar em paz, porque você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para ser diferente aonde você está. Aleluia. E ele se incomoda, porque o texto a seguir é terrível. Então Ial disse: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. De novo, o Altíssimo falou: vai lá, mano. Você acha que conhece o coração do homem, mas Ial nessa noite diz assim para você: eu te conheço, aleluia. Eu sondo a sua mente, o seu coração. O Altíssimo diz nessa noite que ele conhece você melhor do que você mesmo. Mas Satanás não quer saber. Para Satanás é assim: ele pode conhecer, mas eu vou incitar ele a pecar o máximo que eu puder. Irmão, Satanás já está derrotado, mas ele não vai cair sem bater, não. Esse imundo, ele não vai cair chorando, ele vai cair dando risada, porque muitos ele está conseguindo enganar, muitos ele está conseguindo ludibriar. Você não vê aí, ó, no nosso próprio meio, irmãos abandonando família, irmãos dando mau testemunho, irmãos com as suas latinhas de cerveja na mão e postando foto, sem entender nada. Você não vê aí que irmãos aí que cismaram que só conhecer o nome é o suficiente, estão tudo dentro d'água. Não é assim, não. Tem que ter uma conduta. Porque se esses irmãos que estão dessa forma aí, o Altíssimo dá testemunho, porque o joio nasce com trigo, ele é bem semelhante ao trigo. Mas quando é passado a ele, como é que faz para separar? É só descascar. Quando você descasca o trigo e o joio, a semente é diferente. Que o joio não dá nem semente, parece, é uma bolinha preta que dá. Mas o trigo não. O trigo dá fruto. E tem utilidade. E o joio? É lançado no fogo. É esse o testemunho que os irmãos querem dar para vocês que vão ver esse vídeo posteriormente? É esse o seu testemunho? De negar a palavra para um irmão necessitado? É esse o seu testemunho? De aconselhar pessoas a se separar? É esse o seu testemunho? De falar para uma irmã que está buscando auxílio, dizendo: não, abandona teu lar, pega o teu filho e vem embora para cá, porque aqui vai acontecer o avivamento? Doideira, rapaz. Esse é o teu testemunho? Se esse é o teu testemunho, irmãos, tomem cuidado.
porque a peneira também está passando para mim e vai passar para você também. Aleluia. E o texto diz: você pode fazer o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença de Iau e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Esses tumores, irmãos, Satanás ele foi tão covarde com Jó, com a permissão de Iau, que esses tumores era a lepra já no estágio avançado, as feridas grandes, entendeu? Porque o texto diz que coçava, e ele coçava ela com caco de barro ou caco de telha, dependendo da tradução. Então, era a lepra. E ela não tratada, ela cresce, ela dá um inchaço. Depois do inchaço, se você coçar ela, porque ela incomoda, ela vira ferida e fica inchada. Eu falo porque eu tive isso, irmãos. E Iau me curou. Tá? Com 5 meses de tratamento. Eu ainda estava no sistema. Eu creio que Iau me curou, porque de lá para cá eu nunca mais tive mais nenhum tipo desses problemas assim. Foi tudo lançado por terra. Iau me curou. E aqui, irmãos, bem aqui nesse cotovelo aqui, tinha um caroço alto de mais ou menos uns 2,5 centímetros. E o meio dele era um buraco. Já estava próximo do osso. E ele ficava purgando, saindo a secreção, e coçava, irmãos. Eu não usava camisa de manga curta, eu usava sempre camisa, eu estudava na época, eu usava assim. A minha perna era cheia de bolota, de bolinha, sabe? E aquilo me incomodava, eu tentava estourar, não conseguia, machucava, era algo assim muito ruim. Mas Iau me curou. E hoje eu estou aqui. Esse morenão, olhos claros, 1,90 m de altura, né? Fortão. Aleluia, tô aqui. 1,90 m. Ô, irmão, falta 1 centímetro para 1,70 m. Só o sangue. Mas eu tô aqui, irmãos, alegre. Minha esposa me zoa. Quando alguém me pergunta, qual a sua altura? 1,70 m calçado. Aí ela fica rindo de mim. Sabe, irmão? Ela zoa pra caramba. Mas é isso, irmãos. Essa é a alegria que nós temos que ter. Sabe, irmãos, eu não sei a dificuldade que vocês passam. Vou falar de novo, eu não sei como é que se o mar vermelho que está na tua frente, ele está revolto ou está manso. Mas você tem a autoridade do Eterno para passar por esse mar vermelho em pé seco. Aleluia. A muralha de Jericó, ela pode estar na tua frente, mas você tem a autoridade de Iau para marchar em volta dela e ela cair. O gigante Golias está na tua frente, mas tem a autoridade de Iau em você. Aleluia, por intermédio de Alcha. Derruba esse gigante, irmão. Corta a cabeça desse gigante, irmão. Não é para ficar com medo dele, não. Essa é a mensagem de hoje, irmãos. Qual é o seu testemunho? Se é bom, que assim seja. Se é ruim, luta para melhorar. Mas não perca a sua integridade espiritual, irmão. A sua situação pode ser complicada, como tem de alguns irmãos aí, conversa comigo, uma situação muito difícil, mas uma coisa eu observo, a integridade espiritual desses irmãos estão firmes, sabe por quê? Que em meio a esses problemas que eles falam comigo, irmãos, tem algo extraordinário. A forma que eles falam, mais e alta no negócio, eu vou vencer, irmãos, é isso. Porque a Escritura ela vai nos dizer que aquele que está em Alcha é mais do que vencedor. Se você está em Alcha, fica tranquilo. Descansa, quem te prometeu garante. Tem até um hino aí, né, do sistema religioso, que você for parar para prestar atenção, é para descansar, irmãos. Você crê, irmãos? Você crê que o Altíssimo, Todo-Poderoso, Criador do Universo e de tudo que nele existe, é contigo? Você crê? Se você crê, irmão, descansa. E qualquer coisa é só chamar no privado pedindo auxílio em oração, que a gente vai auxiliar também. Porque os irmãos me auxiliam, eu também auxilio os irmãos com o maior prazer, é uma honra até. Tá bom, meus amados irmãos? Sábado que vem vai ser a partir das 8, irmãos, a live, porque não tem como eu chegar cedo. Condução aqui é uma beleza. Então vai ser
dessa forma. Eu vou a partir das 8h10 no máximo, vou estar fazendo as lives agora aos sábados a partir desse horário, tá, irmãos? Claro que se acontecer alguma situação de eu não ir trabalhar, não tiver serviço, e eu ficar em casa, aí eu faço mais cedo. Mas se não fizesse, se eu for escalado para trabalhar, a gente vai fazer nesse horário, irmãos, porque eu também não vou deixar de trazer a mensagem, não. De forma nenhuma. Tá, irmãos? O Altíssimo é maravilhoso. Yahweh é bom o tempo todo. E eu creio muito que Ele está fazendo algo extraordinário em nosso meio, na nossa vida, na nossa casa, no nosso ser. Irmãos, essa é a palavra de hoje, no nome de Yahshua Mashiach. Vou orar para encerrar. Pai Celestial, no nome de Yahshua, eu te louvo, Pai, por esta mensagem. Pai querido, que os teus filhos possam receber e entender, Pai querido, aquilo que tu passou através dos meus lábios. Que nessa noite, Pai querido, tu possa estar levando a transformação, Pai querido, a cada um que ouvir esta mensagem. Pai querido, e a cada um, Pai querido, que está aí em comunhão, Pai querido, com os outros irmãos nas lives. Pai querido, se for uma palavra genuína, Pai querido, que seja feita a sua vontade. Mas se for uma palavra enganosa, Pai querido, herética, que no nome de Yahshua tu possa estar despertando esses irmãos para que eles não possam ser enganados. No nome de Yahshua Mashiach, nos dê um fim de semana abençoado, Pai querido, na tua presença. Que o teu poder, Pai querido, o teu resplendor, Pai querido, seja derramado sobre a vida de cada um dos meus amados irmãos e irmãs, Pai querido, espalhado pelos 4 cantos da terra. Pai querido, que a necessidade de cada um seja suprida conforme a tua vontade. Pai querido, que a cura seja, Pai querido, enviada conforme o desejo do teu coração. Que a restauração nos lares, ó Pai querido, seja feita conforme a tua vontade, o teu querer. Pai querido, que o homem, Pai querido, não tome a frente da tua obra, mas que tu permaneça na frente do homem, Pai querido, para que o homem possa edificar, aleluia, a obra, Pai querido, que tu tens chamado a cada um. Por isso, Pai querido, nessa noite, continua conosco, no nome de Yahshua Mashiach. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Yahshua, o teu amado Filho ungido, meu irmão, Salvador e Rei. Que assim seja. Aleluia. Shalom, meus irmãos. Até sábado.